É um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Desejando a você que sua vida seja feliz e que Deus esteja presente na sua história, na sua vida e na sua caminhada. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, clicar aí no sininho para que seja notificado das novidades do nosso canal. Muito obrigado por participar. Convido a você neste momento para que nós possamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este momento oportuno que tu nos concede neste dia de sábado para levar ao meu amigo, minha amiga que está através das redes sociais, através do seu equipamento eletrônico, acompanhando o nosso canal, acompanhando a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe a vida dele, a história dele, abençoe a família, o trabalho, a saúde. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você agora para que nós possamos refletir sobre a lição de número 12, né, que tem como título O Desejado de Todas as Nações. Que nome maravilhoso, que nome bonito, né? Quem seria ou quem deveria ser, na verdade, o desejado de todas as nações? Jesus Cristo, porque ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Mas será que ele é o desejado para a sua vida, para a sua família, para a sua história, para o seu trabalho? Espero que sim. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vem comigo agora na leitura de Isaías, capítulo 60, versículo 3, que nos diz: As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Veja que texto bonito e relevante. Os capítulos 59 até o 61 do livro do profeta Isaías nos conta sobre a tendência humana ao pecado e as suas consequências. Essa, lamentavelmente, é a tendência do ser humano. Esses capítulos também nos contam sobre a tendência divina para o perdão e para o plano da salvação. É importante também registrar que eles também nos apresentam o chamado universal para o arrependimento, tanto de Deus quanto de seu povo, e as consequências de rejeitá-lo. Quando nós rejeitamos o chamado, o perdão, a salvação, o plano da redenção, isso tem consequências eternas para a vida de uma pessoa. E nesse sentido, a salvação é um tema universal das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. O tema central é a salvação em Cristo Jesus, o plano da salvação que ele estabeleceu para resgatar o ser humano desse mundo de pecado. Todos os grandes temas que são abordados na vida são subdivisões e explicações do tema principal, que é o tema da salvação. Ou seja, o Deus da nossa salvação, aquele que, através de Cristo Jesus, levou a salvação a esse mundo de pecado. Ou seja, 3 tópicos são importantes aqui para que nós possamos refletir. Ou seja, o plano da salvação, ele salva-nos dos homens ímpios que existem no mundo para tentar nos induzir, para tentar nos desviar desse caminho. Ele salva-nos também das aflições e das angústias, que não são poucas desse mundo de pecado. Ele salva-nos também do pecado e das suas consequências. Porque existe o pecado no mundo, né? E o pecado ele traz consequências. E as consequências, infelizmente, todos nós, todo ser humano que viveu nesse mundo sofreu e sofre as consequências do pecado. Somente a justiça de Cristo nos dá o direito a cada bênção de sua graça. Então, esse direito, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Feito esse preâmbulo inicial sobre aquilo que nós iremos abordar na lição 12 da lição da Escola Sabatina, a partir da abordagem do profeta Isaías, nós vamos agora ao primeiro tópico da lição, os efeitos do pecado. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, vem comigo na leitura. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que o pecado separa o homem de Deus. O pecado traz consequências para a vida humana. E diante da pergunta, por que você não ouviu? Não te deste por entendido? Deus responde à indagação do ser humano
A mão do Senhor não está encurtada para salvar, nem o seu ouvido foi agravado para ouvir. De maneira nenhuma, Deus está disposto, Ele não está com o ouvido tapado, Ele não está com a mão encolhida para atender a minha e a sua súplica. Agora, eu preciso e você precisa confiar em Deus, entregar a vida a Deus, entregar as angústias, as decepções, os descaminhos da vida precisam ser entregues nas mãos do Senhor. Em seguida, no versículo 2, ele esclarece que o problema não está em Deus, o problema está no homem. O pecado cria uma separação entre o homem e Deus. E o texto é muito claro que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Diante dessa separação, o homem foge de Deus e se entrega cada vez mais ao pecado. E quando se entrega ao pecado, ele se esquece de Deus e, infelizmente, as consequências são terríveis. Portanto, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, enquanto permanecermos enraizados em nossos pecados e não quisermos ir ao Senhor para que Ele venha nos purificar, para que Ele venha nos ouvir através da ação e do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, o que vai acontecer? Continuará a haver uma barreira intransponível entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados vão fazer separação. E é quando nós nos achegamos, nos aproximando a Ele, que Ele vai nos abençoar com a bênção do perdão, com a bênção da salvação em Cristo Jesus. Vamos agora à primeira pergunta. Bom, primeira pergunta, vem comigo na primeira pergunta, onde está o problema do pecado? Assinale a alternativa correta. Letra A, o problema do pecado está no homem. Letra B, o problema do pecado está em Deus. Onde está o problema do pecado? Vamos à resposta? O problema do pecado está no homem. O problema do pecado não está em Deus, porque Deus está para perdoar. Vamos agora ao segundo tópico da lição. Quem é perdoado? Esse tópico está abordado em Isaías 59, versículo 15 até o versículo 21. E no capítulo 59, verso 20, nos diz o seguinte, vem comigo na leitura. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se convertem da transgressão, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa, aí mostra de um Redentor, em que a redenção do ser humano está baseada. Dois tópicos são importantes para nós entendermos. Primeiro, está ali em Romanos capítulo 3, versículo 12. Se a base é deixar a iniquidade, ou seja, parar de pecar, eu tenho um problema e nós temos um problema muito sério, pois não há ninguém que faça o bem. A Bíblia diz que não há ninguém. Paulo diz em Romanos, o próprio Isaías diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. O segundo tópico que é importante, se a base é aceitar a oferta do perdão dado por Deus através do plano da salvação, estamos no caminho certo. Além disso, é de graça. O Senhor nos oferece a salvação de graça, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, é um presente de Deus gratuito para resgatar o homem, para resgatar a mulher, o ser humano, do problema do pecado e deste mundo de pecado. E, portanto, para aceitar o perdão, deve haver arrependimento, deve haver o desejo de abandonar o pecado. A fé pela qual nós somos salvos se manifesta através das nossas obras, porque o próprio Paulo, ele diz na carta aos Efésios que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mas nós somos criaturas deles, criados em Cristo para as boas obras. Qual o resultado? As boas obras serão demonstradas por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo faz e por aquilo que Cristo fará. E Paulo também diz que nós somos justificados pela fé e que quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E o que é a justificação pela fé? É Cristo fazer em nós aquilo que não é possível nós fazermos por nós mesmos. Isso é muito bom, é agradável, é maravilhoso, é relevante e é importante nós sabermos disso para o nosso bem. Vamos à segunda pergunta. De acordo com Romanos capítulo 3, versículo 21 até o 24, como somos salvos? Que esperança esses versos nos apresentam? Assinale a alternativa correta. Letra A.
nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Letra B, por meio da graça, mas com auxílio de nossas obras. Qual a alternativa correta? Vamos lá? A letra A, exatamente, nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, um apelo universal, que está aí em Isaías capítulo 60, versículo 1 e versículo 2. E nos diz o versículo 3, né, do capítulo 60 do livro do profeta Isaías: e os gentios caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Veja que coisa importante, que coisa relevante o que o profeta nos diz aqui. Em Mateus 5,24 traz uma coisa que é muito importante nós refletirmos, que nós somos a luz do mundo. Aqueles de nós que foram iluminados pela luz da redenção, devem refletir essa luz e iluminar o mundo com ela. E o próprio Cristo diz aí em Mateus capítulo 5, versículo 14, que brilha a nossa luz, para que as pessoas possam ver que existe um Deus que nos perdoou, que nos resgatou e que tornou a nossa vida relevante e importante. E nós brilhamos. Lembra do exemplo do profeta Eliseu? Eliseu ia passando e uma mulher disse: vai ali passando o homem de Deus. Pergunto, o profeta Eliseu tinha uma placa homem de Deus? De maneira nenhuma, mas a vida dele demonstrava que ele tinha Deus na vida dele. Quando Jesus estava para ser batizado e foi aproximando-se ao Rio Jordão, de longe João Batista não conhecia pessoalmente Jesus. João Batista não tinha as redes sociais das quais nós temos hoje, que de forma muito rápida e precisa nós passamos a conhecer as pessoas. Na época não existia. Ele ouviu falar de Jesus, mas não viu a foto de Jesus, porque não existia foto na época, não teve contato com Jesus. Mas um dia João estava batizando no Rio Jordão e de longe ele viu um homem. A maneira que ele falava, a maneira que ele estava vestido, a maneira como ele tratava as pessoas. Quando João olhou, ele não teve dúvida. O que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz de Cristo, ela brilha, ela é impactante e ela toca o coração das pessoas. Então, quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós temos Cristo na nossa vida, nós refletimos aquilo que Ele fez e aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Por isso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Veja alguns tópicos importantes para nós entendermos. Noé era um pregoeiro da justiça para o mundo antediluviano. Noé era um exemplo. A aliança de Deus com Abraão incluía uma bênção para todas as nações. Jesus nomeou a igreja para levar o evangelho até o último lugar desse planeta Terra. Veja que Deus, quando nomeia uma pessoa, quando escolhe uma pessoa, quando perdoa uma pessoa, quando nós somos alcançados pelo plano da graça de Deus, assim como Noé, assim como Abraão, nós seremos uma bênção para a vida das pessoas. Mas para isso a gente tem que ser uma bênção para a família também, a gente tem que ser uma bênção para a gente mesmo, a gente tem que estar em paz com a gente mesmo, tem que ter aquela paz interior. E meus queridos, Isaías capítulo 60, versículo 19, vem comigo na leitura. A todos que aceitam a redenção, Deus faz esta promessa: o sol nunca mais servirá de luz para o dia, nem o brilho da lua te iluminará, mas o Senhor te será por luz perpétua e o teu Deus para a tua glória. Veja que coisa maravilhosa. Deus vai iluminar o nosso mundo escuro de erro, pecado e morte. Você não vai andar mais em trevas, você não vai mais precisar da luz do sol, da luz da lua, nem da luz que está aí na sua casa. Não, Deus será a tua própria luz, a te guiar nesse mundo de pecado, nesse mundo de tantas dificuldades, de tantas angústias, tantas decepções, tantas reviravoltas, tantas tragédias. Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar, conforme a promessa que é nos dita no Salmo 91. E, portanto, aqueles de nós que foram iluminados pela luz da redenção devem refletir essa luz e refletir ao mundo essa luz. Assim como Jesus, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Eliseu, eu e você seremos uma luz no mundo a iluminar, um exemplo a iluminar a vida das pessoas. Vamos agora à terceira pergunta.
Quando somos iluminados pela luz da redenção, qual a luz que devemos refletir? Assinale a alternativa correta. Letra A luz gloriosa do Senhor Deus. Letra B, a luz gloriosa do sol. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, devemos refletir a luz gloriosa de Deus. Então seja um exemplo para as pessoas, que a sua presença faça bem na vida das pessoas, que a sua presença seja impactante, mas tem gente que faz questão de ser desagradável a presença dele, quando ele chega, né, traz um impacto tão negativo, e eu e você não podemos ser assim, devemos ser a luz gloriosa de Deus. Vamos agora ao quarto tópico, o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre quem? Sobre Jesus. Mas ele também pode estar sobre a minha e sobre a sua vida, meus queridos. E quando Deus, através do seu Espírito, faz presente em nossa vida, há um diferencial, né? A nossa vida é diferente, as nossas decisões, os nossos planos, os nossos objetivos, a nossa caminhada, a nossa história se torna diferente, se torna mais relevante e mais importante. E, portanto, qual é o trabalho do Messias durante o ano da boa vontade de Jeová? Alguns pontos são interessantes, eu listei aqui 6 pontos que são importantes. Pregar as boas novas aos abatidos, essa é uma coisa importante. Tem uma pessoa abatida, leva o evangelho, as boas novas da salvação. Segundo, vendar os quebrantados de coração, ou seja, você tem que visitar, você tem que estar ao lado dessas pessoas que estão precisando, que estão com o coração quebrantado, que estão angustiados, depressivos e a ponto de desistir da própria vida. Veja um terceiro ponto como é importante: publicar a liberdade aos cativos, as pessoas que estão presas na amarra do pecado, nas amarras de Satanás. Você é convidado para isso. Um quarto ponto: publicar aos presos a abertura da prisão. O ministério que precisamos realizar nos presídios, não devemos ser preconceituosos, porque essas pessoas, mais do que qualquer pessoa, precisam também que sejam ensinados para ela o caminho da salvação. E quantas pessoas já foram resgatadas, né, do caminho do pecado? Antes era uma maldição na sociedade e agora eles podem ser uma bênção. O quinto tópico: consolar a todos os enlutados. Olha, e estamos vivendo um momento de pandemia, e quantas pessoas não estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. E eu e você devemos ser instrumento nas mãos de Deus a consolar as pessoas enlutadas. São milhares de vidas que foram ceifadas pelo Covid-19, mas também por outras doenças, a depressão, o câncer e tantas outras doenças que estão levando a vida de pessoas de forma tão prematura. E o sexto e último tópico: dá aos afligidos de Sião. O que isso significa? Glória em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de luto, manto de alegria em lugar de espírito angustiado. Leve uma palavra de paz, amor e esperança para as pessoas que estão aí desenganadas. Esse é o papel que eu e você nós temos como instrumento nas mãos de Deus para resgatar a vida das pessoas. Vamos agora à quarta pergunta. Quem fala em Isaías 61, versículo 1? Assinale a alternativa correta. Aquele texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, né, para libertar, para fazer essas coisas maravilhosas que nós estudamos. O texto ele fala sobre quem? Sobre Isaías, letra A, ou sobre o Messias, letra B? Qual a alternativa correta? Pensou? Exatamente a letra B, ele fala sobre o Messias, o poder que ele tinha e o poder que ele quer nos conceder. Vamos agora ao quinto e o último tópico: o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, verso 2. Portanto, em Nazaré, Jesus parou de ler Isaías pouco antes de falar do dia da vingança. Por quê? É importante nós sabermos que o trabalho de Jesus na época não era julgar o mundo. A vingança deveria esperar, porque o papel de Jesus naquele momento, naquelas circunstâncias, era resgatar, era salvar. E o dia de condenar também não é hoje. A condenação, ela terá o seu dia marcado no juízo final. E nós estamos nesse mundo não para condenar as pessoas, mas para levar às pessoas o plano da salvação, levar às pessoas
o Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que ama, o Cristo que abraça. E nesse sentido, da mesma forma agora, não é hora de esperar que a justiça seja cumprida, mas somos convidados a deixar a vingança de lado e levar as boas novas da salvação. Pois chegará o dia em que Deus vingará de seus inimigos e executará a sua justiça. Ele vai fazer isso no dia certo, no momento exato, mas esse não é o momento. Eu e você devemos ser instrumentos para salvar as pessoas. Mas a gente muitas vezes quer condenar e às vezes nós queremos usar Deus como nosso jagunço, como nosso capataz. Quando a gente diz assim, mas não tem importância não, um dia Deus vai pegar fulano, ciclano, beltrano, ele que aguarda o dia. Ora, você quer muitas vezes usar Deus como se fosse seu jagunço, seu capataz para se vingar por você. Não, entregue, se uma pessoa lhe odeia, se uma pessoa não gosta de você, meu amigo, minha amiga, fique tranquilo, entregue nas mãos de Deus para que Deus possa transformar o coração dessas pessoas, mas não que Deus venha se vingar dessa pessoa por você. Você entendeu? Se você entendeu, então acredite nisso e seja diferente. Deus, ele vai nos resgatar da cinza e do pó, mas Deus, ele quer nos usar como instrumentos não para se vingar das pessoas, mas para salvar as pessoas. Por isso que ele diz que nós somos a luz do mundo. Quinta e última pergunta. A quem pertence a vingança? Assinale a alternativa correta. Letra A. O dia da vingança pertence a Deus. Letra B. O dia da vingança pertence aos sacerdotes. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Letra A. Pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe, né, nesse momento. Meu amigo, minha amiga, concluímos mais uma lição e dizer para você, não importa quanto você tenha pecado, não importa quanto sofrimento você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo no mundo, Deus, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, para a vida da sua família. Ele quer transformar a sua história, ele quer nos resgatar da cinza e do pó. Por isso que Deus, ele faz com que nós venhamos a perceber, através do Espírito Santo, que nós estamos andando no caminho que não deveríamos andar. E, portanto, ele nos oferece o perdão e a salvação, para que assim ele possa, de fato, ter você e eu como instrumentos em suas mãos também para pregar o Evangelho para esse mundo de pecado que nós estamos vivenciando. E que Deus continue abençoando a você, sua família, seu trabalho, a sua saúde. É o que nós desejamos. Amém? Convido você agora a fazermos a oração final. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque estivemos juntos com os nossos amigos através das redes sociais, através do equipamento eletrônico. Que eles sejam abençoados por Ti, que o plano da redenção alcance a todos nós, para que assim nós sintamos a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém.